Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. O tema dessa semana é o valor das amizades, e às quartas-feiras a gente sempre traz a visão de uma maneira bem voltada e bem focada para a família. Por quê? Porque temos esse culto específico para orar, olharmos para a nossa casa, olharmos para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades familiares, e também para olhar e orar, né? A gente não olha para a dificuldade e põe a mão na cabeça e fala, ó céus, ó azar, o que vou fazer? Não. O Senhor tem como cuidar da gente. Eu sei que Ele tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Deus já tem tratado comigo, falado comigo. E hoje, dentro desse tema do valor das amizades, o Senhor está nos direcionando para nós valorizarmos o nosso relacionamento familiar. Põe na tela de novo aí, Tati, por favor. Esse é o tema. Dentro do tema da semana, o valor das amizades, nós vamos falar sobre valorize o seu relacionamento familiar. O relacionamento familiar hoje está tão desgastado. O relacionamento familiar hoje está deturpado. Ele está manchado. O relacionamento familiar hoje, ele está tomando uma proporção de que está perdendo o valor, né? Eu não posso generalizar, mas nós estamos vendo isso, e no decorrer da palavra nós vamos identificar algumas coisas que você também pode identificar na sua casa. E quem sabe, hoje é o dia de você romper com esses problemas, hoje é o dia de você romper com essa dificuldade e ter essa bênção do Senhor para se relacionar novamente na sua casa, porque Deus nos criou para relacionamentos, Ele é um Deus de relacionamento, e eu e você precisamos, né? Com todas as forças, nos unirmos como família nesse momento. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, que a Tati já vai colocar ali para nós, em Gênesis, o capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Nós vamos ler essa passagem, e é dessa passagem que o Senhor vai trazer ensinamento para nós nessa tarde. Gênesis capítulo 2, versículo 8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram ali o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que rodeia pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Vamos ver o que Deus tem para falar a partir de detalhes dessa palavra que Deus está falando aqui. Que Deus fez o jardim, Deus plantou um jardim, e Ele, nesse contexto que nós lemos, detalhou algumas coisas importantes. O alimento, através do que foi plantado. A beleza, que interessante, né? A beleza das flores, das árvores. E depois falando de pedra preciosa, falando do ouro, falando de um rio que vai para um lado, outro rio que banha para um outro. O que esses detalhes todos têm a ver com esse tema hoje, de valorizar o nosso relacionamento familiar? Pois bem, vamos pensar que o nosso Deus, Ele nos plantou na nossa casa. Aonde você está, a família que você tem, foi Deus que escolheu. A família que você está hoje, foi Deus que escolheu. Deus é quem prepara o nosso habitat e nos coloca nele. E quantas vezes a gente está reclamando, não é? E quantas vezes a gente não gosta, por qualquer motivo. Mas eu quero dizer uma coisa que você já sabe. Seja num casebre, seja num palácio, o que importa não é o casebre e o palácio. Embora é muito hoje notório perceber e pensar que enquanto não tem todos os confortos do mundo, as pessoas estão insaciáveis e buscando. Mas o que importa não é o garfo que você come, se é de plástico,
de plástico, ou se é de ouro, de prata. O que importa é quem está em volta da sua mesa, que é a pessoa, são as pessoas que Deus te deu. Então, assim como Deus, aqui no versículo 8, o Senhor plantou um jardim no Éden na direção do Oriente e Ele pôs o homem ali quando foi formado, Deus te colocou em toda essa terra, em todo esse universo. Lembra do seu endereço agora? É lá que Deus te plantou também. Então, é neste lugar que você deve nutrir os seus relacionamentos. E olha que interessante, eu quero rapidamente falar aqui sobre como deve ser a nossa ordem de prioridade na nossa dedicação de tempo. Né? Nós temos 24 horas para viver, ninguém tem meia hora a mais, ninguém tem 20 minutos a mais ou a menos. Todos nós temos 24 horas. Mas dentro disso, qual deve ser nossa ordem de prioridade, de dedicação de tempo? Como é que deve ser? Então, eu sempre ouvi, há muitos anos, né? A gente já está há muito tempo andando com Deus, e eu escuto sobre isso. Nós temos Deus, nós temos o trabalho, nós temos a família, nós temos a igreja. Então, qual deve ser a nossa ordem de prioridade em relação a tempo? Nós estamos falando sobre tempo nesse momento. Então, do jeito que está aí na tela, Deus tem que vir em primeiro lugar. Depois é o trabalho, depois é a família e depois a igreja. E por que essa ordem? Porque nós estamos falando aqui sobre a divisão de como nós devemos trabalhar o dia todo, ou a semana toda. E às vezes a gente mistura tudo, e hoje em dia as pessoas misturam muito mais, porque nós temos, né, um objeto retangularzinho na mão, que está roubando a gente de Deus, está roubando a gente do trabalho, está roubando a gente de nós mesmos. Então, dentro dessa ordem, eu preciso pensar que a minha vida, a sua vida, precisa se dedicar primeiro a Deus. E o texto de Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus e todas as outras coisas. Aí está escrito essas coisas, nessa tradução. Mas essas coisas ou todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós hoje estamos enfiando os pés pelas mãos. É lógico que toda a humanidade o tempo todo faz isso. Mas nós estamos vivendo de uma maneira um tanto quanto maior, né? Na questão de desespero, de pessoas que estão assim querendo fazer com que as coisas aconteçam. Quando o que nós precisamos primeiramente é buscar ao Senhor. Nesse texto especialmente, sem entrar em muito detalhe, mas quando está escrito aí, busque o reino de Deus, está escrito porque o reino de Deus não é no sentido físico. Nesse instante, nesse momento, nesse texto, não é no sentido da igreja, mas é de Deus e das coisas dele, de andar com ele, de falar a linguagem dele. Então busque em primeiro lugar Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busque como é que se fala no reino de Deus. Qual é a linguagem do reino de Deus? Como é que você descobre, aliás, como é que você aprende a falar outra língua que não é a sua, o seu idioma? Você tem que se debruçar nos livros, ficar diante dos professores, você tem que ouvir os áudios, você tem que ter sempre aquele contato. Então, nós precisamos falar a linguagem do reino de Deus. E como é que nós buscamos a Deus esse reino e falamos a linguagem dele? Quando nós nos debruçamos na sua presença. Então, o que nós estamos falando aqui é de devoção, é de devocional. É você e Deus, Deus e você e mais ninguém. É lógico, alguns casais até eu ouço dizer que fazem devocional junto. Mas, queridos, tem hora que é você e Deus. Você pode ser casado, ter um bom relacionamento com a esposa, com o marido. Às vezes a mãe faz com o filho, mas você precisa ter esse tempo a só. Sabe por quê? Quando chegar o grande dia, o dia do juízo, você não vai estar com o marido, com a esposa, você não vai estar com o filho, você não vai estar com ninguém, é só você. Então é você que tem que ter esse tete a tete. Então é buscar o reino. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Você tem que separar tempo para ele. Depois nós olhamos para o trabalho. Segundo lugar é trabalho. E eu vou explicar por que segundo lugar é o trabalho. Alguém vai falar assim, pelo amor de Deus, como assim? É a família primeiro. Depois é que é o trabalho. Não, nós estamos falando de grau afetivo. Grau afetivo, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, depois minha família, depois as outras pessoas. Mas nós estamos falando aqui
especialmente de dedicação de tempo. E na dedicação de tempo, se você amar a Deus, servir a Deus, ter o seu tempo de devocional, mas depois você ficar só com a sua família, quem é que vai trazer dinheiro para dentro de casa, não é assim? Ou então quem é que vai lavar a sua louça? Entendem? Então nós estamos falando de todo tipo de trabalho. Então o trabalho tem que estar, depois de Deus, tem que ser o nosso... Nós temos que dar o tempo de qualidade. E observe aí que o texto... que já está aí na tela, de Gênesis 2,15, diz assim: o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e guardar. Então esse cuidado e essa guarda desse homem é trabalho. Ele foi tirado, o Senhor criou ele, colocou ele no jardim, depois botou ele para trabalhar. Você vai na Bíblia, pode buscar lá, e não está escrito que Deus colocou ele lá com a Eva. Primeiro, Deus colocou ele para trabalhar. Ele aprendeu a trabalhar, ele aprendeu a se dedicar. É lógico que naquela época, nesse momento, até esse versículo, eles não tinham pecado, eles não tinham errado. Então ele não se cansava. Mas é isso que ele estava fazendo. Por quê? Porque o trabalho faz parte. Deus colocou no homem o que Deus tem. Deus é criativo. E o homem, enquanto trabalha... Bom, tá aí o nosso tempo, as pessoas inventando coisas. Ó, por que hoje você está assistindo um culto, participando de um culto na sua casa, no seu trabalho, onde você está tão longe daqui? Por quê? Porque pessoas usaram a inteligência, a criatividade que Deus deu e no seu trabalho desenvolveram toda essa técnica, desenvolveram a arte da internet. Então veja, o trabalho é necessário e tem que estar, porque gastamos tempo trabalhando, gastamos tempo nos dignificando, sim, produzindo. Isso é muito bom, quando a gente produz, a gente se entrega naquilo que a gente faz. E em terceiro lugar, aí nós colocamos a família. Colocamos nossos entes queridos, aquelas pessoas que são afetivamente, são as primeiras pessoas que devem ocupar o nosso tempo. E aí está mais 2 versículos, ainda em Gênesis 2, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Olha o texto como é que fala. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois... o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, olha só, ele, depois de ter feito, depois de ter criado o homem, depois de ter colocado no Éden, depois de que ele já estava entendendo que era a função, que ele tinha função, que ele tinha a ocupação dele, aí Deus coloca uma mulher do lado dele. Ali a gente sabe já que ali foi instituído a família. Então, a partir disso, nós entendemos que a família está em terceiro lugar na questão de tempo, como nós já falamos. Você trabalha, você se ocupa, você já fez seu devocional, saiu para trabalhar, está trabalhando, volta para casa. É o tempo que precisa ser dedicado. Mas isso nós não estamos falando num dia, nós estamos falando num geral. Cada um sabe da sua dinâmica de vida. Mas a gente está aqui dando essa rápida colocação sobre prioridades e tempo. Por quê? Porque nós estamos falando de família. Porque nós estamos falando que nós precisamos valorizar o relacionamento familiar que está deturpado, está desvalorizado, está sendo jogado de lado. E a família precisa estar no lugar que ela deve ocupar na nossa vida, na questão tempo. E às vezes, quando saímos do trabalho, já fizemos nossa devocional, às vezes até já fez o devocional, até já buscou a Deus, teve lá seu tete a tete com Deus, já teve seus labaxé com Deus e tal, ótimo, já trabalhou, suou a camisa, ganhou seu dinheiro e tal, mas chega em casa, né, naquele momento, ou no final de semana, né, durante a semana não dá tempo, mas no final de semana, que é a hora de buscar ter um tempo de lazer, de jogar conversa fora, de brincar com os filhos, ou ficar papeando até mais tarde, ficar até mais tarde na cama, batendo papo, conversando, marido e esposa. O que vai acontecer? Cada um pega o seu celular e cadê o tempo? Então, nós estamos falando sobre isso. Precisamos valorizar o nosso tempo de relacionamento familiar. E eu vou dizer algo. Tem pessoas que são muito bacanas e é amiga de todo mundo. Saiu do portão para fora, são vários amigos. Todo mundo gosta dela, mas dentro de casa não nem conhecem, porque não tem relacionamento. Então é isso que nós queremos aqui resgatar. E por último, nós colocamos nessa ordem de tempo, por último, nós estamos colocando igreja. Aí alguém vai falar assim: Leonor, está tudo errado. Não, não está tudo errado.
Porque a pessoa que sabe colocar Deus no lugar certo, a pessoa que sabe colocar o seu trabalho, não é alguém que vive relaxadamente sem pagar suas contas, mas paga suas contas. Não aquela pessoa desenfreada que tem 3 empregos, 2 empregos e esquece do mundo. Não estou falando disso, estou falando do digno trabalho. Depois que essa pessoa já trabalhou, depois que essa pessoa, ela também se envolve com a família, ela dá aquele tempo, né, dentro de todo o contexto dela, ela não vai deixar de ter o tempo para a igreja, para o serviço de adoração, o serviço da irmandade, de estar no meio da igreja. Hoje nós estamos, né, sem poder estar, a igreja não pode se reunir essas 2 semanas, mas no normal é estarmos aqui, cada um fazer a sua parte. Além de vir adorar, de estar no corpo juntos, além disso, cada um exercer o seu ministério. Quem age na ordem, quem faz as coisas na ordem certa, coloca tudo no lugar, dá tempo para todas essas coisas. Se alguma coisa está meio desencaixada aí, você fala, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que essa ordem está errada. Tem alguma coisa, então você precisa rever. Porque todo mundo tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Às vezes precisamos levantar mais cedo, largar um pouquinho a cama, largar um pouquinho a preguiça. Tem tudo isso. Ou então dormir mais cedo também. Porque muitos ficam até as madrugadas na internet e, lógico, de manhã não tá sem condição, tá podre. Não tô... É lógico. Então, é isso aí. Mas a gente falou tudo isso para agora, depois de tudo falado sobre a questão das prioridades, nós destrincharmos e falarmos um pouco dos problemas atuais pela falta da prioridade nos relacionamentos dentro de casa. Os problemas que nós temos tido pela falta de prioridade na amizade familiar. Porque, como eu acabei de falar, ter amigos fora é muito bom, né? Hoje a gente está com poucos amigos aqui, né? A Sueli que já começou o culto aqui dirigir. Nós temos os intercessores trabalhando. Nós temos a Thalita que fez o louvor. Tem os queridos aqui que estão trabalhando na mesa. A Tati, tá o nosso diretor aqui do trabalho da mídia, que é o Celso. Está a Ângela, está o Lincoln. Tem esses, porque estão trabalhando aqui, né? Estamos envolvidos aqui, mas a igreja geralmente, quando a gente está com outras pessoas, ou mesmo com um número menor, mesmo que estejamos aqui bem afinados, animados, contentes uns com os outros, como é que está nossos relacionamentos em casa? Então, pensando sobre essa questão de problemas, porque se nós estamos num culto da bênção familiar, queremos a bênção familiar na sua casa, e não é só oração, não adianta só orar, gente. Se adiantasse só orar, né? Acho que tinha muito problema resolvido. Mas oração realmente é necessária e ela é poderosa. Mas tem muitas situações que nós precisamos fazer o quê? A ação. Quando a Bíblia fala sobre vigiar e orar, a vigilância não é vigiar, ficar assim atento, olhando só, olhando. Não. A vigilância é no sentido do que eu preciso fazer, do que eu preciso me ocupar para que as coisas aconteçam. E aí os problemas, nós vamos falar duas coisas. Primeiro problema e o que eu encontro aqui como a situação sendo grave, né? Muito grave. O problema está primeiramente entre os casais. Casais que não se entendem. Eles estão separados vivendo juntos. Muitos estão assim. Muitos não se falam. Muitos não estão se entendendo. Muitos estão vivendo já o divórcio sem estar divorciado. Por quê? Porque não conversa, porque não para conversar. Porque tem alguma coisa para fazer, mas muitos estão muito ocupados com o trabalho. E aí põe o trabalho na frente de Deus e na frente de tudo e vai se ocupando. E outras situações também. Quando nós somos casados, a família ali, no caso o casal, eles precisam entender, acabou de casar. A moça tinha sua história, seu histórico de relacionamentos, de amigos, fazia a sua vida. O rapaz a mesma coisa. Mas quando esse homem e essa mulher se casam, eles precisam olhar um para o outro e saber que agora eles estão juntos. E o que acontece? Enquanto estão namorando, né? Enquanto estão no tempo ainda antes de casar, é lógico, não vê a hora de se encontrar. É final de semana que vai se encontrar. É sair para um jantar, é sair para um passeio, é sair com a família, sai até com os amigos. Mas ficam felizes que estão juntos. E aí, no momento em que tem que desfrutar desse estar juntos, quando se casam, o que acontece? Não se conhecem mais. E é a hora que precisam desfrutar disso, que tem como desfrutar, e aí vivem separados. Por quê? Porque não dá tempo de conversar. Ou então porque não criaram, né, um ambiente onde precisa se falar, precisa conversar. E quando se fala de amizade,
Ainda ontem no Gêmeos nós conversamos muito sobre isso, né, Rosaninha? Falamos muito no nosso grupo que a amizade, a verdadeira amizade, não é bater nas costas, tá tudo bem o tempo inteiro. De jeito nenhum. E o exemplo que eu gosto de usar sempre de mãe, né, Thalita? Porque a gente ama muito os filhos, né? Ama muito os filhos. Mas quando eles são pequenos, eles fazem alguma coisa errada, a gente na hora, o pai e a mãe que realmente ama, tem que repreender, tem que castigar, dar umas palmadas sim, né? A Bíblia fala da varada, mas a varada é de antigamente, que não tinha o sapato que tirava do pé fácil, ou o chinelo, né, que tirava do pé fácil. Mas existe em nós um desejo de que aquela criança acerte. Para ela acertar, não é só dizendo, tchu, que lindinho. Então a mesma coisa no relacionamento em marido e mulher. E às vezes tem mulheres que elas são tão difíceis de lidar, que o marido vai deixando ela fazer do jeito que ela quer para evitar a briga. Esses homens estão errados. A mesma coisa ao contrário. Então tem muita família que tem muita discussão. Tem casais que discutem muito. Mas se essa discussão é porque se amam e porque um deseja ver o outro legal, uma hora acaba. No relacionamento amadurecido, uma hora acaba. Mas você precisa enfrentar e enfrentar mesmo, para não ser um casal separado. Agora, falando em relação a filhos, nós já estamos encerrando. Falando em relação a filhos, né? Falei de casais que vivem divorciados dentro da mesma casa. Agora os filhos. Olha o que está acontecendo com os filhos. Esses são entregues ao mundo. Pai e mãe não tem mais paciência. Ai, não aguento mais meu filho. Ai, e aí larga na mão de professores. Eu coloquei aí professores fraudulentos, sabe por quê? Porque a gente não é em todo lugar, mas tem lugares e tem escolas. E a gente está vendo aí, né? O nosso país como está. Um resultado de anos e anos e anos de pessoas entregues a professores falsos. O que é fraudulento? É falsidade. Está lá para aprender o inglês, o português, a matemática e está lá sendo o quê? Aliciado. Está aprendendo lá conceitos contrários ao que você deveria estar ensinando em casa. E a gente nem está vendo, porque a gente está ocupado. Porque a mulher hoje está trabalhando, a mulher moderna hoje trabalha. A mulher moderna não cuida mais dos filhos. E olha aí o que está acontecendo. Não vou entrar em muito detalhe. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Pais que às vezes não consultam o caderno, não consultam o filho. O que o filho aprendeu, deixou de aprender, o que ele ouviu. E os filhos estão entregues. Filhos estão entregues a amigos permissivos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os amigos, né? Não os mais novos, mas o adolescente, o jovem. O que acontece? Você inventa alguma coisa, faz alguma coisa que não é legal. E o amigo que é permissivo, tá tudo bem. É um amigão, o amigão. Sabe aquele amigo que não é amigo de verdade? Pois é. Muitos pais estão encontrando, se permitindo deixar os filhos nessa amizade que é ruim, que não é boa, que é permissiva. E aí esses amigos estão sempre queridos. Ai, que legal, legal nada. Tá vendo o outro indo para um caminho errado, tá vendo o outro se dar mal. Mas é lógico, não, vale tudo, é bacana. Eu lembro disso porque na faculdade era um tal de todo mundo. Ai, querido, querida. Era todo mundo se dando mal e todo mundo achando legal. Não tinha aquele amigo de verdade que falava assim, olha, sai daí, para, isso aí tá errado. Amigos de verdade faz isso. E aí os pais estão deixando também, né? Como já falamos algumas vezes aqui, os pais estão deixando os filhos nas redes sociais. E aí vivem como estranhos dentro da própria casa. São vários os casos, nós já citamos aqui nos cultos à tarde, em outros momentos que a gente está ministrando. E eu, inclusive, por ser profissional da área da saúde mental, quantos adolescentes e crianças que nós estamos vendo que os pais não veem o que está acontecendo com esse filho. O filho começa a crescer e aí assim, o bebezinho, ai, lindo, tá aí, que nem a Esther, com 3 aninhos, eu falei, linda, ela olhou, é você mesmo, meu amor. Aí, tá crescendo, é fofinho, é que lindinho, tá, vai, começa a crescer, aí vai entrando na idade que perde a graça, né? Começa a querer fazer graça, mas não tem mais graça. Aí o relacionamento já não abraça, já não beija, já não tem aquela coisa. O pai vai deixando. Quando vai ver, perdeu o filho dentro de casa. O filho entra, não fala oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E você se acostuma com isso. Perde o filho. Aí minha pergunta é, em que situação você se encontra? Porque podemos recuperar a amizade familiar. E precisamos recuperar a amizade familiar. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que reconhecer. Se você está vendo, você que é mulher, está vendo que o seu relacionamento com o seu marido não está lá essas coisas. Não, está tudo bem, você acha que está tudo bem, mas você percebeu que você não tem gasto tempo. Senta, não na frente da televisão. Deixa até a televisão ligar, mas fica vocês batendo papo, deixa a televisão lá falando sozinha. E vocês longos papos. Você está vendo que isso não está acontecendo mais, que vocês não têm mais diálogo. Ou mesmo com os filhos.
Ah, mas não é ele, não sou eu. Para tudo. Para tudo. Não adianta ficar dizendo é ele, é ela. Não resolve. Precisamos reconhecer. Está acontecendo alguma coisa. Tem que começar por mim. Eu preciso corrigir. Chama o marido. Chama a esposa. Chama os filhos e fala. Precisamos corrigir. Se essa semana está falando de família, de relacionamento, né? De amizade, de valorizar, é com você que eu preciso realizar. Ter essa amizade. É com você. Você tem que falar isso pro marido, pro filho. Para quem convive com você. Alguém às vezes está aí ouvindo e não vive nem com o marido, nem com o filho. Vive sozinho. Ou então tem uma pessoa que não é da família em casa. No caso, não é consanguíneo. Mas não tem problema. É quem vive com você é a sua casa. É a sua família. É isso que nós precisamos fazer. Antes de qualquer coisa. Para recuperar essa amizade. Pedir perdão pela distração. Pedir perdão pela distração. Alguém na família precisa reconhecer que está errado. Aí você fala, mas eu tento, meu filho não liga. Eu tento, meu marido não liga. Ei, já falei e repito. Não interessa de onde está vindo. Alguém na casa tem que dizer, tem alguma coisa errada. Eu quero pedir perdão. Pede perdão a Deus. Pede perdão para a pessoa. Você vai ver, vai quebrar tudo. Porque assim, se quebrar tudo no sentido de resistências. E isso já se torna um ambiente diferente. E depois você começa a gastar tempo com essa pessoa. Começa a jogar a conversa. Mas não tem que falar com o meu filho. Pois é, lógico. Você perdeu o filho dentro de casa. Agora para encontrar e conversar vai demorar. Mas é possível. Recupere o relacionamento da sua família. Eu não estou aqui como alguém dando uma palestra motivacional. Às vezes parece isso porque eu estou olhando para uma tela, para uma câmera, aliás. Mas eu estou falando dessa palavra. Eu estou falando da palavra de Deus em Tessalonicenses, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estou falando da palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 16, que diz que devemos confessar nossas culpas uns aos outros para sermos sarados. Essa é a tarde que você deve confessar para que a sua casa seja sarada e você recupere não a amizade de fora, mas a amizade de dentro da sua casa. Pai, eu quero te agradecer nessa tarde por esse tempo especial. Deus, que privilégio, Pai, que privilégio estar aqui, Deus, na Tua presença, na Tua casa, falando da Tua palavra, que é power, é poder, para aqueles que creem, Pai. Quero te pedir, Deus, nessa tarde, eu sei que não é a oração apenas, mas é a ação de cada um, mas eu sei que a oração já começa, ó Deus, desconstruindo as resistências, Pai. Nessa casa, nesse lar, nesse coração. Trabalha, Pai, no coração da esposa, do marido, dos filhos, dos avós, de quem quer que seja nessa família, Pai. E restaura o relacionamento. Restaura para que haja uma valorização, Pai, de conversas gostosas, de altas risadas, de rir de bobagem, Deus. Como é bom rir de nada, rir de coisas que nem são banais. Estar junto, Pai, esse é o tesouro maior que temos. A nossa família, Pai, não tem dinheiro que compre, Deus, um bom relacionamento. Mas o sangue de Jesus já foi derramado e podemos renunciar às nossas misérias, às nossas coisinhas, às nossas picuinhas. Colocar no teu altar e pedir perdão e corrigir a nossa casa. Eu desejo que a família Mandaqui, Pai, que a irmandade e as famílias do Mandaqui, da irmandade do Mandaqui, sejam restauradas. Desde, ó Deus eterno, daqueles casamentos já de muitos anos, até aqueles que começaram agora. Que os teus filhos tenham uma restauração na amizade, sejam abençoados, sejam felizes. Uma igreja com família abençoada, Deus, vai fazer mudança em nosso quadro, Pai, espiritual. Eu peço isso, te agradeço. Essa tarde, esse momento e esse tempo, no nome de Jesus. Se você está aí na sua casa e pode falar amém, diga amém. Se você ouviu essa oração e concordou, diga amém.